Não, mas tem uma coisa que também, assim... Boa noite, meus amigos corredores. Hoje eu fiz questão de mudar a ordem aqui para a gente sair daquela mesmice, eu num canto, Zé no meio, Rê no outro canto, ou eu num canto, Rê no meio, Zé no... Hoje quem está aqui no meio sou eu. Tudo bem com vocês? Tudo em ordem, tudo certo, Zé? Tudo bem por aí. Zé, com você tá tudo bem, né? Você acabou de chegar de Nova Zelândia, etc. Eu vou começar com você, vai, já que eu tô falando isso, né? Você foi para Nova Zelândia e fez uma prova linda lá, hein? Fala um pouquinho dessa prova aí, eu vou pôr umas imagens aqui enquanto você vai falando. Que prova foi essa super bonita que você fez lá na Nova Zelândia a semana passada? Pois é, Rô. Foi uma prova no sul da Nova Zelândia, foi na região de Queenstown. Queenstown é uma cidade lindíssima, né, muitos consideram a mais bonita da Nova Zelândia. Realmente ela é bem bonita, fica na beira de um lago, enfim, aquele visual bem, né, instagramável. E ali na região tem uma prova, né, a gente viu essa prova uma semana depois de Sydney, e aí resolvi encarar. Para você ter uma ideia, Queenstown são 2h30, né, de Auckland, né, o voo é longe, né, dentro da Nova Zelândia, né, e ela liga duas cidadezinhas, né, então chega em Queenstown, ainda pega um ônibus de 50 minutos para chegar numa cidadezinha chamada Cromwell, né, Cromwell é a chegada dessa prova, chama Lake Dunstan Trail Marathon, o lago Dunstan o percurso é todo em volta desse lago, mas a largada era uma outra cidadezinha menor ainda, chama Clyde, então é de Clyde a Cromwell, né, dá os 42 quilômetros certinho. É uma prova que só tem 42 quilômetros, não tem outra distância, e ela é realmente espetacular. É a prova mais bonita, eu fiz 142 maratonas, foi a prova mais bonita que eu fiz. Olha, eu fiquei encantada com o visual, né? Eu vi que tem um visual daqueles visuais que eu amo particularmente, porque tem muita montanha, e eu percebi que tinha uma facilidade, que não é uma prova trail, né? Tá na natureza, mas é uma prova que me lembrou muito a Patagonia Marathon, que também foi esse último fim de semana, que você já correu, eu já corri 2 vezes, e que é aquele estradão, né, no meio da natureza, aquele estradão de cascalho, né, Zé? É isso, a prova toda em estrada de terra, né, aquelas pedrinhas, beirando o rio, e assim, bem tranquila de fazer, por isso que eu optei, eu tinha até outra opção de prova lá, optei por fazer essa, porque a própria organização divulga que não é necessário levar equipamento específico de prova de trail, porque ele tem posto de hidratação a cada 4 quilômetros. Então, fez bastante frio, a largada estava 0 grau, depois ela foi esquentando um pouquinho, chegou perto dos 10 na chegada, mas super tranquila, hidratação, os postos mais do que hidratação, batata, banana, isotônico, eles davam um copinho. Eles só não forneciam copinho descartável, né? Eles dão o copo do kit, eles dão o copo que é aquele bem flexível, aquele copo mole, e eles ficam com aquelas jarras enchendo para você. E quando você chega, ele já fala: você quer o isotônico ou quer água? Os dois, você pode tomar o que você quiser. A partir do posto 28 já tinha Coca-Cola, já tinha outras coisas. Então, assim, super tranquilo, não precisa levar mochila de hidratação. Corri com tênis de asfalto, porque não tinha single track, né? Aquelas trilhas. Eu ia te perguntar isso, né? Eu ia te perguntar isso, porque acho que você nem tem mais tênis de trilha, né, Zé? Ainda. Eu tenho ainda, confesso que eu uso bem pouco, mas realmente eu tinha até limitação de bagagem, né? Porque eu ia fazer voos internos ali, então eu não tinha condição de levar mais um tênis de trilha, então eu fiz essa prova que dava para correr com o mesmo tênis que eu corri em Sydney. A maratona de asfalto em Sydney. Exato, então deu para correr tranquilamente. Então, assim, quem quiser ir, não precisa levar nada adicional do que você já faz numa prova de asfalto. Por isso que é ótimo, né? É uma prova bem pequena, tá? Eles colocaram 500 vagas, mas eles tiveram cerca de 180 inscritos.
tá? Então 180 inscritos, só tinha 42, né? Então, assim, uma prova super tranquila, bem assim, agradável de se fazer. Pequenas pelo mundo e bonitas, né? Que vale a pena, né? A gente fala-se muito em majors, gosta-se muito das grandes provas. Eu acho que elas são icônicas e históricas. Eu acho que elas têm uma experiência diferenciada, mas tem umas provinhas pelo mundo e pelo Brasil aí que, vale a pena a gente ficar de olho e, de repente, a gente fazer também, né? Eu vou deixar link aqui também para a galera, Zé, de mais informações, de site da prova. Para a galera informar, acho bem legal, vale bastante a pena aí, entre um monte de prova. Se entre todas as provas que você fez, você achou a mais bonita, cara, olha, me deixa assanhada e com vontade cruzar o globo para ir para Nova Zelândia, viu? Não, demais mesmo, tal. Eu já fiz Big Sur, Two Oceans, Rio de Janeiro, assim, provas lindas. Agora, você já fez a minha queridinha, que é na Patagônia, em Torres del Paine, que eu acho o lugar mais lindo do planeta. Você já fez Big Sur, que é sonho de consumo. Você fez Two Oceans, que é sonho de consumo. Você falar que essa é a mais bonita, poxa, eu fiquei aqui... É a mais bonita, Rô, porque é o tempo todo um percurso de tirar fôlego, assim, tirar o fôlego de você olhar e você não parar de falar, de olhar e admirar, sabe? Aquela porque, coisa assim, que você vira do lado, pro outro lado é uau, né? Aquilo que eu falo. Cada virada, às vezes entrava no meio a trilha, ia um pouquinho para dentro, já virava de novo pro lago, aí abria aquele lago de azul turquesa, sabe? A água de geleira, né? Sim. E aquelas pontezinhas. Que fica espelhado, né? Que acaba, ele é tão, exato. Ele é tão, parece que ele espelha, né, a montanha. Lindo, né? Demais, assim. Aquelas pontezinhas, assim, parecendo o filme do Indiana Jones, sabe? Bem, assim, demais, assim. Porque, assim, a Two Oceans, linda, mas, assim, tem um trecho lindo, que é o Chapman's Peak, né? Muito boa, muito parte da prova, assim, boa parte da prova era no meio de uma estrada sem visual nenhum, né? Você corre 56 km a prova toda, sei lá, dá para destacar 15 km, realmente 20 km, realmente bem bonitos. A própria Big Sur, os primeiros 10 km ali, não é na encosta, né? É dentro. Depois, e acaba sendo um visual bem, assim... Padrão, assim, encostas, né, bonito e tal, mas é mar, batendo na rocha o tempo todo. Ali varia, ali o tempo todo você tá... E aí o trecho final é no meio dos vinhedos, lá tem uma região de vinícolas também, no meio dos vinhedos. Assim, os famosos... dá para fazer uns passeios. Também, né, que eles são exato, lá tem o Pinot Noir famoso, né? Sim, então, assim, realmente, na Austrália é o Shiraz, né, a uva principal deles lá, a Shiraz. E na Nova Zelândia, o Pinot Noir, né? Além do branco também. Então, assim, realmente, você corre a prova inteira impressionado com o visual. Por isso que vale muito a pena. Eu saí de Sydney com 35 mil participantes para uma prova de 160. É isso que eu ia te perguntar, Zé. Que perfil de corredor você viu nessa prova? Mais, assim, o neozelandês? Que tipo de... O local ou o turista da Nova Zelândia? Sim. É uma prova bem mais local, tá? Quase ninguém, assim, com certeza eu era o único ali de longe, né? Acho que poderia ter turistas ali de perto, teve um que até encontrei que tinha corrido Sydney também, mas ninguém de fora, uma prova muito, muito mais local ali. Eu brinco que eu fui o primeiro brasileiro nessa prova. Mas vale demais. Eu gosto demais desse tipo de prova também. Assim, eu gosto de todas. Eu gosto das 50 mil participantes, da que faz recorde de inscritos. Mas gosto dessas bem pequenininhas também, eu acho demais. É outra experiência, outro tipo de prova. Mas são 42 da mesma forma, né? Eu gosto de todos os jeitos. Quantas maratonas você completou com ela? 142 maratonas. Então, de 142 maratonas pelo mundo, é a mais bonita, tá bom? Demorou 142 provas, né, Zé? É a mais bonita de
todas, tá bom. Até anotei aqui, porque eu vou usar isso de chamada, tá, Zé? Porque de 142 é a mais bonita. Vale. Mas a gente põe os trechinhos do vídeo aí para mostrar. Assim, e assim, ó, o vídeo ele pega 10% do que é o visual lá, né? O vídeo eu tenho só uma amostra ali. Não dá para ver o vídeo e sentir o que é tá lá e ter aquele visual completamente aberto ali. É diferente. Então você escolheu correr a prova com o celular, a prova certa, né, Zé? Imagina você vai uma prova dessa sem poder... Eu até disse semana passada aqui no episódio, né? Eu falei, não, essa eu vou correr com o celular, que eu quero ir registrando. Fiz a prova em 4 horas, bem tranquilo. Valeu. Poxa. Tá certo, né? Bom, de coisas que foram, então, o Zé na Nova Zelândia, eu queria trazer uma informação aqui que eu não vi ninguém divulgar, ninguém falar. E que me deixou assim, na hora que bateu em mim, eu fiquei meio que sem fôlego. Chegou o release para mim, eu fiquei sem fôlego. Porque, assim, depois de Poltergar no Brasil, que é um ícone da corrida, do pedestrianismo, principalmente no Brasil, pela história dele com São Silvestre, eu recebi um release falando que Maria Zeferina Baldaia e Rosa Mota estavam juntas em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu só não peguei um carro para ir para Ribeirão correndo, porque no release falava que tinha sido no dia anterior, tinha sido ao longo da semana, ou seja, né? Bom, Zeferina é a nossa campeã aí da São Silvestre, é mais um dos ícones da São Silvestre. E Rosa Mota, eu arrepio só de falar o nome dela, eu pessoalmente, porque eu, assim como Poltergar, cresci vendo a Rosa Mota largar e ganhar a São Silvestre. Né? Então, assim, Rosa Mota, para mim, eu queria muito ter uma oportunidade, não só como corredora, mas como jornalista de um dia, poder entrevistar essa mulher. Né? Então, ela não estava mais, diz que ela fez um bate-volta, Portugal, São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, Portugal, porque ela veio gravar uma participação num documentário que a Zeferina está gravando e que ela vai lançar em dezembro, contando um pouquinho da trajetória dela enquanto corredora no Brasil e também das vitórias dela com São Silvestre. A gente está tentando uma entrevista com a Zeferina, a gente está vendo a possibilidade de, talvez, com a Rosa Mota, quem sabe a gente consiga. Seria um grande sonho realizado, né? Mas a Zeferina vai vir aqui depois contar para todo mundo o que é esse documentário. O documentário ainda não está pronto, está sendo produzido e vai ser lançado em dezembro. Então a gente vai trazer a Zeferina, ela já foi convidada para vir aqui falar desse documentário dela, que deve ser muito legal e que ela vai lançar perto da São Silvestre. O que mais que a gente tem? Vamos passar para o futuro. Posso deixa eu só falar, só complementar aqui a Rosa Mota. Rosa Mota, para quem não conhece, ganhou 6 vezes consecutivas a São Silvestre. Só isso que ela fez. É a maior vencedora da história da prova. E a Rosa, ela está com 70 e poucos anos, se eu não me engano. E corre muito ainda. Corre muito ainda. Medalha de ouro, CU 88, já ganhou maratona de Boston 3 vezes, ganhou maratona de Chicago, ganhou maratona de Tóquio. Um fenômeno. Então, assim, realmente está falando de um nome... Eu acho que de Portugal ela é um dos maiores nomes, né, da corrida de rua, do pedestrianismo, na história disso dentro de Portugal. Eu acho que ela é o grande nome. Eu lembro dela, nossa, chegando na São Silvestre. Eu lembro dela em Seul. 6 vezes seguidas, de 81 até 86. É um feito... Era a época que eu estava aí no auge meu, começando a correr, né, e assistir a São Silvestre. Era a minha época quando eu comecei a correr para jogar basquete, né, justamente no começo dos anos 80. E a Rosa, imagina, era uma mulher portuguesa ganhando no Brasil. Então, assim, era uma grande referência, porque a gente não tinha referências nacionais, né? Não tinha de mulheres, principalmente. Depois vieram nomes femininos, veio a Maria Zeferina,
veio a Márcia Norlock, vieram várias, né? Veio depois a Adriana, enfim, foram vindo mulheres corredoras. Mas a Rosa Mota, para mim, foi o primeiro grande nome assim de corredora. Quando fala em corrida, na minha cabeça, mulher. Depois que a gente, com o Jornal Corrida, a gente foi conhecer as grandes maratonistas lá de fora, as norte-americanas, europeias, mas aqui, para mim, era a Rosa Mota. Então, olha que eu fiquei sabendo que ela estava no Brasil, eu tentei de todo jeito ver se estava para chegar perto dela, mas ela já tinha ido embora. Mas vamos ver, quem sabe a gente consegue, né, já que ela está participando desse documentário, e já que a São Silvestre está comemorando. Exatamente, faria todo sentido ela ter algum tipo de participação, como foi o Poltergar, né? Ela deve ter, se bobear, então, vem para isso. Então, faz todo sentido, até porque eles falaram no evento que aquilo seria um primeiro momento, mas que eles querem sim homenagear. A fama, né? O hall da exatamente, fama, né? E é hall, né? Não é uma pessoa, tem que ter uma equipe ali, um grupo, né? Eu espero que eles tragam a Rosa e tragam a Rosa logo, tá? Querendo ou não, apesar de ela correr muito provas de 5K pela Europa e pelo mundo na categoria Master e ganhar muito, eu tive um feedback que ela tá um pouco debilitada, tá? Então eu espero que a São Silvestre seja rápida, né? Que a Fundação Casper Libero seja rápida, porque essa é uma que merece muito a nossa missão homenagem. Mas eu sei o que a gente já começou a rir. Se a Fundação não está sendo rápida para soltar as inscrições, não vai ser para trazer a Rosa Mota. É isso que você riu, né, Renata? Exatamente, Rô. A gente está precisando de assim, a expectativa com relação à velocidade das coisas lá na Fundação Casper Libero está assim, bem complicada, né? Enfim, a gente continua. E aí, já respondendo, galera, ainda sem novidades sobre São Silvestre, tá? Não tem novidade, então todo mundo aguardando, tudo que está no ar aí, circulando por aí, é pura especulação. Mas a gente tem uma grande prova internacional, Major, que está cheia de novidade, né? E que essa semana é a janela de inscrições para quem quer correr a prova no ano que vem, que é a Maratona de Boston, né? E aí vocês dois, que são os nossos especialistas em Majors, que têm as novidades aí. Contem para mim o que nós temos de Boston. Não, antes de passar para o Zé, lembrar, a gente está com a janela ainda aberta para as inscrições, vai até sexta-feira. Tem um passo a passo, coloco depois aqui embaixo o link para todo o processo para 2026, mas já dando algumas indicações também para quem está afim de tentar em 27, porque começa também aí o período das provas, né? E com o que fazer, então vale a pena. Lembrar que é agora e que o processo, essa semana toda, é a semana para receber os números, não é por ordem de chegada, não. Então, assim, quem ainda não submeteu aí os resultados, ainda dá tempo, e isso, assim, não é cronológico, né? Antigamente era, mas deixou de ser há uns 2 anos, né, Zé? Então, vale a pena tentar. Legal. Então, a gente tem essa janela para as pessoas inscreverem os tempos, que começou dia 8 e vai até dia 12. Então, quem está afim de ir para Boston, fica ligado. E o Zé tem uma informação aí extra para quem está em busca desse espaço pelas ruas de Boston, né, Zé? Conta aí para a gente. Para fazer a inscrição, né, até o dia 12, é necessário ter uma maratona oficial, né, dentro da janela de qualificação, né, o famoso Boston Qualify, né, de acordo com aquela tabela divulgada pelo site, né, no site deles, né, tem para homens e para as mulheres, não binários, e por faixa etária, né, cada um tem o seu índice ali para buscar, então tem que ser o limite naquele tempo para tentar aqui fazer a inscrição.
questão é que normalmente esse tempo não basta, né? Normalmente a gente tem muito mais pessoas que conseguiram a qualificação do que vagas, então eles têm que fazer o famoso corte adicional, que eles vão abaixando segundo a segundo até chegar num tempo onde eles conseguem ter o limite de inscritos ali que eles fazem, né? Normalmente a gente tem um field lá de 35 mil, mas os que são eleitos aqui, que são aceitos por tempo, gira na faixa de 22 mil, tá? O restante são instituições de caridade, agentes de turismo, patrocinadores, né? Para preencher tudo aí, os 35. Então, já tem algumas publicações, né, principalmente americanas aqui, alguns blogs bem especializados, onde eles já desenvolveram modelos, onde eles avaliam aqui as principais provas, 50 provas que mais qualificam para Boston, e boa parte das provas já aconteceram, então eles já conseguem fazer uma estimativa muito acurada aqui, muito próxima da realidade do que seria esse corte adicional, tá? Eu vou citar aqui o Joe Drake, tá? É um blogueiro aqui, ele é atleta também, ele é famoso porque ele tem Parkinson diagnosticado desde 2018, mas faz as maratonas, e ele tem um modelo aqui que nas últimas aqui ele conseguiu estar muito próximo do tempo final, tá? Ele está dizendo que o tempo adicional vai ser de 5 minutos e 41 segundos, tá? Segundo o modelo dele. Então, você conseguiu o índice, você tem que fazer ainda 5 minutos e 41 segundos abaixo desse índice para poder entrar. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que para mim a faixa etária, eu fiz um tempo de 3:30, e aí dentro desse corte, dessa simulação aí, dessa projeção desse Drake aí, eu teria que ter feito em 3:24 e 19, 3:24 e 15, por aí, para eu poder estar dentro de Boston, é isso? Exato, você tem mais de 5 minutos, né? Quase 6 minutos abaixo do índice. É isso aí. Do índice padrão, né? Do índice padrão. Aí. Então, galera, fica ligado. A gente vai deixar aqui, então, aí embaixo para vocês o link do passo a passo que a Rê já fez de Boston, e vai deixar também o link do site desse John Drake, para vocês se informarem lá, né? É um cara que já faz isso há algum tempo, como o Zé falou, ele meio que acerta, né? Ele criou uma inteligência artificial aí que faz essa projeção, diríamos assim, e ele vem chegando perto aí dos números dos últimos anos. Para quem está afim de ir para Boston ano que vem, acho que vale a pena dar uma olhada para ficar de olho aí, enfim, né? Ele analisa muita coisa, tá? Ele é bem completo no site dele aqui, que a gente vai deixar o link. Ele inclusive cita aquelas provas de downhill, que tem perda de inscritos, né? Vindo dessas provas, porque elas começaram a ter pênalti, né? Dependendo ali da quão descida ela tem, né? Então, assim, ele avalia um monte de coisa, bota no modelo, né? E tem aqui uma previsão, tá? Então, não dá para cravar, claro que não dá para cravar, é sempre um número aproximado, mas dá para ter uma boa ideia do quanto a pessoa precisa ter. Serve sim. Serve de e ali no site que a gente fez, ou no site, não só a gente fala da prova de 27, como também explica um pouquinho como que é possível correr, não qualificados podem entrar nessa prova, se existem outras formas de conseguir a vaga, além de índice ou mesmo de caridade. Então, assim, outras também portas para acesso a Boston, né? Então vai aqui embaixo, galera. Eu estou deixando os links disso tudo aqui para vocês. Pessoal, sempre tem coisa que a gente fala aqui e a gente complementa com vocês. Não fica só no vídeo. Sempre leiam aqui o descritivo, que sempre tem link para outras coisas, tá? E o melhor, né? Eu acho que link de desconto tem só um, que é para o Socialtel, para quando vai correr no Rio. A gente não fica dando aquele monte de cupom de desconto. Já tem muita gente que faz isso. A gente dá link de informação, de qualidade de informação. A gente dá link disso, tá? Então, sempre que vocês assistem nossos vídeos, além de curtir, de seguir, de se inscrever para ser avisado quando a gente põe vídeo novo no canal,
Dá uma olhada no descritivo, que sempre tem informação complementar. Bom, falando de futuro, a gente está entrando num momento aqui, pelo amor de Deus, eu acabei de falar com uma amiga minha, que inclusive foi uma das primeiras blogueiras do Jornal Corrida, a Aline, lá de BH, lá no começo do Jornal Corrida, não sei se o Zé lembra dela, a Aline nem tem corrido mais. Estava falando com ela que ela vem para São Paulo, eu falei, Aline, eu estou sem tempo, mas nem para mim, né? A gente tem um fim de ano agora, eu acho que setembro, outubro e novembro, aí dezembro também, tem Pampulha, tem São Silvestre, enfim, janeiro a gente descansa, né? A gente entra numa sequência de provas e de eventos, e aí a gente tem Buenos Aires, que é uma prova super grande, aqui pertinho da gente. Muito brasileiro vai para lá, né, Zé, para correr. Eu não sei se já fez lá, Zé, você também já fez? Eu fiz a meia de Buenos Aires, a maratona não. Tá, é uma prova que a galera vai, porque é uma prova mais plana, é mais fresquinho, então tem muito brasileiro, todo ano tem mais de 1.000 brasileiros na prova de Buenos Aires, é muita gente, né? Então a gente tem agora Buenos Aires, depois a gente tem Berlim, que aí no mesmo fim de semana, mesmo dia. A gente já entra nas Majors. Aí depois a gente vai acompanhar a Rê lá de Chicago, outra Major, né? Isso. E depois a gente tem Nova York, que é a grande Majors e tudo mais. E aí, galera, se você, seus amigos, o coleguinha de treino, o cara da assistência, se estão indo para alguma prova dessas, com exceção de Buenos Aires, todas as outras, a gente tem aqui no canal Quilômetro a Quilômetro, que é aquele bate-papo que a gente faz, detalhando o percurso com quem já fez. Então, a Rê, é o Zé que estão ali falando, ou algum convidado. Então, link aqui embaixo para o percurso quilômetro a quilômetro de todas essas grandes provas que acontecem agora a partir de setembro. Vale a pena quem vai fazer, quem vai participar dessas provas, assistir esses vídeos que tem muita dica e muita orientação. Aliás, já tem canal por aí fazendo conteúdo parecido, né? Que antes não tinha, né? Mas já tem gente aí fazendo conteúdo parecido. Acho que é legal, quanto mais informação, porque cada um tem uma visão, né, do percurso, cada um tem uma referência da cidade, da prova. Então, acho legal. Mas quilômetro a quilômetro aqui no Jornal Corrida, os links estão aqui embaixo para você assistir todos, tá? Agora... O que mais nós temos? Falamos de Nova York, nós temos novidades que foram anunciadas essa semana, que os Super novidades. Poxa vida! Eu estou esperando alguma marca que vai patrocinar o Jornal Corrida, qualquer um, não precisa ser eu para eu realizar esse sonho, vai. Patrocinar o Jornal Corrida de cobrir a Maratona de Nova York. E esse ano vai ser especial, gente. Eliud Kipchoge e a Sifan Hassan confirmaram que vão correr essa prova. Eles estavam em Sydney. Os dois estavam em Sydney. Os dois estavam em Sydney. Sifan Hassan ganhou. Ela ganhou Sydney. Ele foi nono. Ela ganhou e ele foi nono. Ele foi o nono, mas ela ganhou, né? Então, os dois em Sydney, agora os dois confirmaram que vão para Nova York, né? Até eu quero ir para Nova York, não para correr, mas para trabalhar, para trazer muita história e muita coisa, mas fiquem ligados. Dentro disso tem uma coisa legal que eu vi esses dias em relação à Maratona de Sydney. Tem um canal novo, X-Sports, X-Sports, na TV a cabo e também na TV aberta, parece, que ele transmitiu a Maratona de Sydney. Não estava previsto nos outros canais e eles acabaram transmitindo a Maratona de Sydney. Então, galera, fica ligado, porque de repente tem esse canal aí que vai começar a transmitir grandes provas que não estão nos contratos. Sim. De ESPN, mas que a gente vai acabar conseguindo assistir essas grandes maratonas por esse outro canal aí. Sydney, eu vi a vitória lá, a chegada, eu vi a largada, eu vi quase que o percurso inteiro, vi aquela parte do vai e volta ali, né, Zé? Que você até comentou, assisti quase que a prova inteira
X Sports, se eu não me engano. Não sei se fala X ou se fala X Sports, que é um canal novo que está no ar, né? Bom, o que mais que nós temos, meus amigos? É isso que nós temos? Bastante coisa. Não, temos mais coisas agora na minha praia. Então, vamos lá. Semana que vem estamos direto de Paraty, trazendo para vocês a UTMB Paraty, que é a etapa brasileira da UTMB. O Zé sumiu, o Zé caiu, não sei o que aconteceu. Acabou a luz, mas tudo bem. Acabou a luz, não tem problema, Zé. A gente está terminando aqui. Você fica ali à luz de vela para a gente terminar. Para a luz da lanterna aqui. Então, semana que vem eu estou em Paraty. Depois a gente vai trazer conteúdo aqui. Falando em UTMB, o conteúdo do Enzo lá na UTMB Chamonix está no forno, deve sair em breve. Então, quem curte trail, fica ligado aqui, se inscreve, clica no sininho para receber, que deve ao ar nos próximos dias o vídeo da participação do Enzo lá na UTMB em Chamonix. E em Paraty a gente vai contar umas histórias de algumas pessoas, vai ser bem legal também mostrar essa prova que está crescendo, que é uma franquia, né, que é uma edição dentro de um circuito que é mundialmente, e que esse ano traz o Pocapel. Né? Ele é um dos maiores nomes do trail, um espanhol que corre muito, que estava lá em Chamonix, e vai ser a primeira vez que ele vem correr no Brasil. E a gente entrevistou ele no começo do ano. Eu vou colocar essa entrevista aqui no ar essa semana pré-Paraty. Então, quem curte trail, fica ligado aqui para acompanhar essa parte do trail que a gente também traz aqui. Acho que é isso agora, né? É isso aí. Tem bastante coisa, tem bastante trabalho, tem bastante prova, e a gente segue por aqui. Deixa a sua dica daquilo que você quer que a gente fale, da informação que você quer que a gente procura. Deixa a sua crítica, deixa a sua sugestão, que a gente corre atrás e a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Corrida Cast. Obrigada, meus amigos. Até a próxima. Valeu. Até. Tchau.